Preparados para uma conversa? Aqui a sua história tem voz. Hoje o microfone é seu, recebe alguém que transformou desafios, força, persistência em conquistas e sonhos em realidade. Vamos conhecer a trajetória de uma mulher que encontrou na moda não apenas oportunidades, mas também transformação de crescimento e superação. Seja muito bem-vinda, Vitória. Sejam todos muito bem-vindos ao O Microfone é Seu. Obrigado, Guto. É uma honra estar aqui, né? E espero que essa conversa seja leve e muito divertida. Com certeza será. Qualquer dúvida que você tenha, você esteja sempre à disposição com a gente. E vamos começar sabendo quem é Vitória Militão. Conta pra gente. Bom, eu me chamo Vitória, tenho 17 anos, sou modelo, Miss, e minha história começou bem pequenininha, quando eu tinha 8 anos de idade, onde eu passei por uma cirurgia e nesse meio tempo eu acabei ficando meio depressiva, né, pós-cirurgia, e aí fui chamada pra fazer um trabalho, fui como quem não quer nada, e aí foi onde começou a minha carreira como modelo. E você imaginava que um dia seguiria no universo da moda? Antes desse ocorrido, você chegou a imaginar, passou pela sua cabeça? Bom, desde novinha, né? Sempre roubava as maquiagens da minha mãe, os saltos dela. Então, desde pequenininha, eu já tava ali meio... Já modelava, de olho. já. Sempre tive o sonho de participar de concursos, quando eu era bem pequenininha. E quando eu era neném, a minha mãe fazia eu participar de capas de revistas, né? Como neném. E esse momento que você citou pra gente, você viu que a partir dele, apesar de você ter relatado agora que antes disso, né, com as maquiagens da sua mãe, salto e tal, mas você acredita que esse momento que você iniciou falando pra gente, teve um motivo maior para você continuar seguindo na moda? Ou você... Conta pra gente um pouquinho. Bom, acho que o meu maior incentivo para continuar nisso foi ter passado por tudo que eu já passei, pelos nãos que eu já tive e por tudo que as pessoas falavam sobre que eu não iria conseguir continuar. Foi isso. E esses desafios... hoje, conhecendo já um pouco de você, né, da Vitória, foram os desafios que foram muito bons para quem você se tornou. Sim. E tem se tornado hoje, não é isso? Sim. E você comentou que fez muitos testes sem retorno, né? E como que você lidava emocionalmente? Porque a gente entende também que na moda em si existem vários desafios, né? Não somente esses que você já começou relatando, mas como que você lidava e ainda lida com isso emocionalmente? Bom, no início eu fiquei muito triste, eu chorava às vezes por não aceitar os nãos. Mas depois, ao longo do tempo, eu fui lidando com o meu psicológico, né? Fui aprendendo que fazia parte de um processo e fui aprendendo a lidar com os nãos, né? Que tem na vida. E como que foi o primeiro convite para você entrar numa agência ou até mesmo para um desfile? Bom, o primeiro convite começou em um shopping, literalmente, e foi desde então que eu entrei numa agência, onde nela eu conheci alguns atores, e aí foi, né, onde eu fui entrando nesse meio. E o que mais te desafiava naquele começo? Como eu era muito pequenininha, eu não sei dizer muito. Mas quando eu fui ficando mais velha, o que me desafiava bastante era como que eu ia me posicionar em um casting, num teste internacional. Porque desde nova, né, eu já comecei a fazer castings internacionais. Porque a agência queria bastante que eu fizesse castings internacionais. Não tive retorno, mas... foi tudo um aprendizado. E dentro da sua família, todos já aceitavam, já te viam já como modelo? Ou em algum momento teve algum tipo de resistência? Porque vejo que você já tem porte de modelo, independente do que você falou aqui, só de olhar para você, você já vê o porte de modelo mesmo, né? A sua postura, enfim, mas contudo, eu
Para você entender melhor essa minha pergunta, porque os pais da gente, às vezes, acabam querendo blindar a gente, né? Então, não, às vezes, quando eu falo sobre se você teve algum tipo de resistência, não necessariamente que os pais, não queria que entrasse, não, mas assim, até por blindar mesmo, por alguma preocupação, chegou a passar por isso em algum momento? Bom, a minha mãe desde o início, ela sempre aceitou e sempre estava me apoiando. Apesar das dificuldades dos nãos, de muitos gastos que tinha, ela continua sempre me apoiando e minha família também sempre me apoia, assiste os desfiles. E é isso. E dos desfiles que você já fez, você falou pra gente, né, do desfile do shopping, mas teve algum que já te trouxe um impacto bacana? Já teve algum que já te trouxe algum reconhecimento, e reconhecimento no sentido de as pessoas te abordarem mesmo? Já, com certeza. O SP Pocket do Silvio Pompeu, meu paizão da moda. Ele me trouxe muitos e muitos retornos. Como modelo, como Miss, tive muito reconhecimento. E se não fosse o SP Pocket, eu não estaria aqui hoje. Não, e eu, inclusive, eu te conheci no SP Pocket, né? E para vocês que estão nos assistindo agora, aí que ainda não conhece, que eu acho impossível alguém não conhecer quem é Vitória Militão. Mas se você ainda assim não a conhece, eu sugiro que você já a siga nas redes sociais para conhecer a potência que ela é como modelo. E eu a conheci no SP Pocket Fashion, e vi você brilhando lá na passarela. Tanto porque foram 2 desfiles naquele dia, né? Foram 2. Isso, porque teve um que foi a caráter, isso. Né? Isso. E, gente, ela é uma modelo incrível. E com relação a Miss, como que você recebeu esse título? Você também foi Miss Teen também, né? Isso, eu sou Conta Miss pra Teen. gente como que foi ganhar esse título. Bom, eu tinha começado no SP Pocket, né? E aí lá tava um concurso, o São Paulo de las Américas. E o Clóvis, ele me chamou porque ele tava escolhendo algumas meninas e ele chamou eu e mais uma menina pra participar do concurso dele. Foi aí então que ele me aclamou como Miss Santo André. E aí eu participei do concurso, não ganhei, infelizmente, mas aí fui participando de outros concursos, aonde eu fui aclamada não, perdão. Quando eu ganhei o título como primeira princesa, São Paulo Beauty. E depois participei de novo e ganhei o título de Miss Teen São Paulo Beauty 2025. E apesar de você já sempre se ver modelo, de você já vislumbrar com tudo isso, teve algum momento que você parou e pensou que isso talvez não fosse pra você? Eu acho meio difícil, mas assim, a minha pergunta é porque uma coisa é a gente querer se ver e outra coisa é literalmente entrar, e aí você se depara com um monte de coisas, você acaba vendo muitas coisas. Então, a minha pergunta é justamente por isso, quando você viu ali na prática, né? Porque eu acredito que estar na moda é muito desafiador. Bastante desafiador. Porque não basta estar só no padrão, vamos dizer assim, mas assim, a vivência de tudo que a gente vê, até que já teve séries, inclusive, sobre isso, né? Então, assim, a minha pergunta é justamente sobre isso, em cima disso. E quando você entrou ali, que você teve aquele momento, talvez um surto no bom sentido, de falar assim, cara, isso não é pra mim. Teve esse momento? Bom, já passou pela minha cabeça várias e várias vezes em desistir. Por momentos que, na moda, por muita pressão psicológica, que acontece bastante, por falarem do meu corpo, por falarem da minha aparência, já pensei muito em desistir, mas foi depois que eu conheci o Silvio também, que passou pela minha cabeça que eu não ia desistir, se era o meu sonho, eu ia continuar, ia batalhar e vou chegar onde eu quero. Tá certíssima, e eu vejo muito porque eu tenho um familiar, uma prima, que ela, quando criança, ela também desfilou, né? Ela fez curso lá no Rio, e aí ela fez todo o processo, né? Eu não vou, quer dizer, hoje, né, eu já
tô conhecendo, né, por esse contato que nós dois passamos a ter, pela cobertura que eu fiz no Pocket. Dentro de tudo que você já vivenciou, qual que foi uma situação? Eu quero uma situação engraçada que você tenha vivido e uma situação talvez nada legal que você já tenha passado em algum momento. Bom, uma situação nada legal foi que já passei por uma agência no qual ela falava, uma booker, falava muito do meu corpo. Ela chegava a falar que, bom, eu tenho 2 ossos aqui no corpo que marcam muito. E ela falava que eu teria que talvez tirar, porque aquilo parecia que eu era gorda. E assim, não é uma situação muito legal. Foi depois disso que eu comecei a desenvolver muitas crises de ansiedade. E não foi uma situação tão legal, né? Uma situação engraçada. Se tiver. Acho que tem. Acho que todos os momentos no SP Pocket foram engraçados. Quando o Silvio faz alguma piada engraçada. Os momentos no backstage são incríveis. São os momentos mais legais e engraçados. Sim. E o que eu ia perguntar era justamente isso, né? Isso que você disse com relação das suas partes que marque que alguém chegou a sugerir que você retirasse. Apesar de na moda existir um padrão, né, eu particularmente acho que não deveria existir um padrão, até porque todos nós somos individuais. Sim. Mas eu ia perguntar justamente isso, né, que você comentou, se esse foi o único episódio de que alguém abordou seu corpo sobre isso, ou se já tiveram outros, porque a gente vê que num mundo tão plural que a moda se ainda esteja num padrão, se isso chegou a... Claro que isso é um fator que o que aconteceu com você e você acabou de relatar é algo que realmente mexe com a gente. Mas existiram outros episódios e isso, quando ela te falou isso, assim que você recebeu, você em algum momento tomou aquele choque do tipo, e aí eu volto naquela questão de que te impactou, de repente balanceando se você continuaria ou não? Bom, impactou bastante, né, em eu pensar em continuar ou se eu ia desistir. Mas depois eu pensei comigo mesma e falei assim, eu não vou desistir, porque eu sei que aquilo ali não acontecia só comigo, acontecia com outras meninas. Mas essa foi a única vez que aconteceu comigo de alguém falar do meu corpo. Pra concursos, a gente precisa que esteja bastante com o corpo perfeito, né? Só que nunca chegaram a falar nada do meu corpo e que eu teria que emagrecer ou que eu teria que fazer alguma coisa do tipo. Foi só nesse local mesmo. Sim, e assim, a minha curiosidade é porque... Pra nós que somos leigos, né? Eu, por exemplo, não tenho perfil nenhum de modelo, né? Mas assim, e até mesmo por isso, quando a gente assiste, seja algum filme, alguma série, ou até mesmo experiências de pessoas que só pode comer alface, só pode comer legume. Então, assim, isso talvez traga uma preocupação. Alguém já te sugeriu, ou você mesmo, em algum momento, talvez por assistir ou ler algo do tipo, já tentou fazer algum tipo de dieta que chegou a te dar algum tipo de problema, ou isso pra você sempre foi super tranquilo? Não, porque desde pequena eu sempre passei com nutricionista, né? Por questões da minha saúde, que, como eu disse, né? Eu tinha feito uma cirurgia. Então, desde pequenininha eu sempre passei por uma nutricionista. Então, eu sempre tive aquela dieta moderada, né? Posso comer besteiras, mas ao mesmo tempo eu como verduras, saladas. Não é só aquele padrão, né? Modelo, se você for ver nos backstages, a maioria das modelos vão estar tomando refrigerante, vão estar comendo qualquer outro tipo de coisa naquele momento porque é rápido. Mas não é tipo aquele negócio balanceado, tipo, só vou comer alface. Não é assim. E porque assim, quando eu era mais novo, eu sempre ouvia aquela coisa toda, né? Principalmente
quando a Gisele Bündchen estourou, né, que a gente, acabei de falar, os boatos, né, de nossa, para ser modelo só. Então a minha preocupação era justamente essa, porque eu falei assim, gente, será que não pode fugir um pouquinho, beber um refrigerantezinho, né, ali um chocolatezinho, né, porque realmente, porque assim, infelizmente requerem um padrão, né. Temos hoje empresas, né, o próprio Silvio, né, ele mas como é que eu vou te falar assim? Acredito que não seja tão exigente neste ponto, né? Mas a gente vê por histórias como a própria Gisele Bündchen, né? E outros modelos também, que já tem casos também, que eu não vou me recordar agora de jeito nenhum, de quem que já teve até complicações que, se eu não me engano, já teve até. Acho que é a anorexia que fala, não pode me corrigir se eu falar alguma besteira aqui, porque, né, assim, eu tô aqui fazendo a entrevista, então pode me, eu falo, não é esse nome, pode me cortar, porque de chegar mesmo a ter esse tipo, né, então, que bom que com você não precisa cortar nada para ter aquele, e como é que foi para você, transitar, né, por lugares diferentes, agências diferentes, sem ver as coisas acontecer no tempo que você esperava? Bom, pra mim, eu sempre soube que seria um processo lento, porque nada é de uma hora pra outra, né? São pessoas e pessoas que conseguem, tipo, um estralar de dedos. Mas pra mim foi muito tranquilo passar por outras agências. Pra mim foram, cada uma, não vou dizer que não tive nada, nenhuma experiência, nada. Em cada uma que eu passei, eu já tive um aprendizado. E eu vou carregar isso pra sempre comigo. E você comentou, né, que o seu reconhecimento como modelo veio através do SP Pocket, Sim. né? Como que você conheceu esse evento, conheceu o projeto? Como que você chegou até o Silvio? Conta um pouquinho pra gente. Bom, eu conheci o Silvio porque duas amigas minhas modelos, né? Elas eram da mesma agência que eu e elas conheciam o Silvio. E aí elas foram participar do primeiro Pocket do Silvio, né? E aí elas me chamaram, uma delas me chamaram pra ir. Aí eu peguei e falei, por que não? Aí eu falei pra minha mãe, a gente comentou, a gente se inscreveu lá, né? E aí foi onde eu comecei e nunca parei mais de participar de nenhum Pocket. E o que mudou depois do Pocket, depois dessa visibilidade que o Pocket te trouxe? Bom, o Silvio me fez ter bastante maturidade e pensar, aceitar os nãos, aceitar os sims. Me fez ter bastante reconhecimento, né, como modelo, como Miss. Me fez acreditar em mim mesma e no meu potencial, onde, pra mim, isso vale ouro. E você se sentiu finalmente que acreditar, a partir daí, você passou a sentir que finalmente acreditava no potencial que você tem? E eu pergunto isso até porque, não sei se isso aconteceu ou acontece com você, mas essa pergunta vem de um momento em que, às vezes, nós mesmos, a gente não acha que a gente tem o potencial que nós temos. Eu não estou falando sim. Eu não tenho potencial nenhum, mas não o que os outros enxergam na gente. Então você sempre, como que você sentiu finalmente que acreditava no seu potencial? Bom, quando o Silvio veio com as palestras dele, as falas dele, eu comecei a colocar na minha cabeça que eu sou quem eu sou e eu tenho que acreditar no meu potencial. Eu não tenho que falar, fulano falou que eu não sirvo pra isso. Eu não tenho que acreditar no que ele fala, eu tenho que pensar em mim. E aí, a minha mãe também sempre colocou na minha cabeça que eu tenho que pensar em mim. E aí eu fui acreditando no meu potencial. Por exemplo, concursos eu posso não ter ganhado, mas aquela não era a minha vez de ter ganhado. Como outras vezes eu não ganhei, mas chegou a minha vez de ganhar, né? Então eu acredito no meu potencial e é isso. E a persistência faz isso, sim, né? Se a gente fosse deixar levar pelo primeiro não, porque não ganhou daquela vez. Então, acho que a persistência é um grande caminho, é muito importante na nossa vida, né? Sim. Porque... E para você, como que foi receber
o concurso, que você até falou agora há pouco, né? De Santo André, em 2024. Conta pra gente como que foi receber isso. Você falou um pouquinho sobre isso, mas explica pra gente como que foi esse momento pra você do desfile. Conta mais um pouquinho pra gente. Bom, quando eu ganhei, né, foi anunciado por uma live, onde quando ele falou meu nome eu fiquei sem reação, não acreditei. Ficou em choque? Sim, bastante, porque eu nunca tive contato com o mundo Miss, né? Mas aí, quando eu vi que eu iria participar de um concurso, aí começou a correria. Só que eu não tinha preparação nenhuma. Pra mim, o mundo Miss, a passarela era igual a da moda, né? Do fashion. Só que são totalmente diferentes. São passarelas diferentes. Os vestidos têm que ser aquele vestido deslumbrante. E eu não sabia nada disso, né? Eu era uma pessoa totalmente leiga no assunto. Mas depois que eu fui participei do primeiro, né, que foi o Miss Santo André, pra ganhar o título de São Paulo. Eu vi como que era tudo aquilo, aí foi quando eu me apaixonei. E aí eu não quis parar mais. E eu quero saber mesmo isso, porque cada lugar é um lugar, cada passarela é diferente, Sim. né? Porque isso é algo que eu sempre tive curiosidade também. Porque eu acho que passarela era tudo igual. E não é, não é? Não, são totalmente diferentes. Bom, a passarela, que seriam os desfiles que eu faço no SP Pocket, são Catwalker, Ross. Já no mundo Miss, são, por exemplo, Gala, é uma passarela mais lenta. O traje de banho, já aí sim a gente pode fazer o nosso catwalker. Já são totalmente passarelas diferentes, não são nada iguais. Nada. E o gala que você fala é aquele que você até mencionou sobre o tipo de roupa. Isso. Então o gala seria aquele que os vestidos são longos, talvez Isso. com pedraria, se não tiver São enganado. pedrarias, vestidos Gente, me longos, desculpa. com capas. Ah. São esses vestidos mais elaborados. E que no final a campeã, vamos dizer assim, que usa até a coroa, né? Isso, esse mesmo. Ai, que muito bacana. E qual foi o impacto desse título na sua autoestima e na sua vida? Bom, quando eu vi que eu tinha ganhado aquele título, eu falei, gente, eu tenho esse potencial todo. E aí eu fiquei pensando, e aí quando eu cheguei lá, que eu vi, o nosso primeiro encontro foi numa mansão, onde, gente, aquilo pra mim foi outro mundo, né? Porque eu não tinha nenhum contato com aquele mundo, assim, no mundo Miss, né? E pra mim foi totalmente diferente. E uma pequena pausa para poder convidar os nossos espectadores para poder curtir o nosso episódio, curtir lá o nosso Instagram, que inclusive já convido todo mundo para poder seguir lá nas redes sociais, se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, vai lá agora mesmo e se inscreve. Ativa o sino para receber todas as notificações e não deixe de seguir também a Vitória Militão. Aproveitando essa pausa, já fala como que as pessoas podem te achar lá. Bom, meu Instagram está como v.militão_. Já vão lá me seguir, que eu posto tudo sobre o mundo Miss, mundo fashion e o meu dia a dia também. E agora, retomando, você começou a falar sobre o momento que você percebeu de que as coisas começaram a acontecer na sua vida, né? Em qual momento que você percebeu? Esse momento que você percebeu foi realmente a partir do Pocket, ou esse momento de Santo André que foi já o começo da virada de chave, com esse impacto que você teve de que você recebeu o título e falou assim, gente, eu ganhei o título? Bom, foi mais no Pocket mesmo, né? Que desde lá eu fui chamada para agências, fui chamada para participar, né, do concurso. Então, desde o Pocket que eu já dei uma virada de chave, assim, na minha cabeça bem grande. Das palestras também, né, que o Silvio faz, deu uma boa virada de chave. E hoje em dia você já chegou a fazer, e aí é uma pergunta totalmente para os nossos espectadores que querem entender como que é esse processo, né? As pessoas, quando você passa a ter esse reconhecimento de agências começarem a te procurar, explica para quem está nos assistindo que quer entrar no mundo das passarelas,
Quando uma agência te chama para fazer as fotos de revista, para fazer algum tipo de propaganda específica, como que funciona esse pós, vamos falar assim? Bom, no início, né, você tem que ter uma grande preparação, alimentação, pra você não ter nenhum problema na pele, não ter nada do tipo. O seu corpo tem que, dependendo como que posso dizer? Do comercial ou do desfile que você vai fazer, seu corpo tem que estar perfeito, né? Pra participar de castings, se for internacional, você tem que estar com o inglês perfeito. Se for castings nacionais também, o corpo tem que estar perfeito, sua passarela, né? E é isso. E nós entrevistamos, né, o Silvio Pompeu. Perguntei ele como preparador, mas agora eu quero saber de você, como modelo, como que é os bastidores de um desfile, de uma preparação. Conta pra gente como é que é aquela tensão, se existe aquela tensão, quer dizer, eu imagino que exista, né? Mas eu quero ouvir de você, enquanto modelo, enquanto que tá lá literalmente naquele nervosismo, Conta pra gente como é que funcionam os bastidores. Bom, nos bastidores é uma loucura, total. A atenção de todos os modelos todos tensos, né, a maioria. Principalmente de quem está estreando, né, nas passarelas. Dos antigos, talvez nem tanto, mas ainda dá aquele friozinho na barriga. É uma correria total com os looks, tudo. Um ajudando o outro a vestir look, ajudando a se maquiar, ajudando a colocar um sapato, porque conta que a roupa não ajuda, né, a colocar. Mas é uma loucura total, um nervosismo. Mas quando entra na passarela de primeira, depois passa tudo, dá um alívio. E é isso. E uma vivência que eu tive, que foi até o momento que eu te conheci, é realmente tudo isso que você tá falando, né? Que é principalmente entre um desfile e outro, que existe aquela tensão aí, principalmente na hora das trocas de figurino, né? Eu tô correto em falar figurino? Figurino, os looks, né? Os looks, né? Então tem aquela tensão, já inclusive na hora de uma troca de roupa, você trocar a sua roupa com a de algum colega, enfim, aconteceu já alguma coisa, talvez nesse sentido mesmo? Não, de trocar roupa com algum colega, não. Mas de, tipo, por exemplo, rasgar alguma roupa. Dar uma descosturada, assim. Mas nada que, tipo, na hora não dê pra costurar. Porque a gente, modelo, sempre leva um kitzinho de costura na bolsa. E dá uma costurada, pede ajuda. E tá tudo resolvido. Mas já aconteceu de vir roupa de modelos na minha mala, por exemplo. Mas aí a gente pega, entra em contato, né? No grupo que a gente sempre tem. Sim. Pergunta se é de algum modelo e a gente devolve depois. E situações como na hora do desfile, aquele salto sempre acaba dando uma coisa. E eu assisti recentemente, não me lembro se foi numa novela ou se foi novela. Foi numa novela que na novela, quero deixar bem claro que foi numa novela que houve um tipo de sabotagem, que a menina entrou pra desfilar e do nada não, né? Uhum. O salto dela caiu, mas na vida real, não que tenha acontecido com você, mas você já vivenciou isso com algum colega, e o que fazer num momento como esse? Já me ocorreu do meu salto quebrar bem na hora que eu estava desfilando. Mas foi sorte a minha que foi bem na fila final, né? Na fila indiana. Uhum. E aí meu salto quebrou literalmente do nada. Tinha feito desfile, meu salto quebrou. Só que aí tinha meninas atrás de mim, né? E elas me ajudaram a dar uma disfarçada. E eu tive que continuar ali, desfilando na ponta do pé. Mas eu fiquei tensa, porque foi minha primeira vez com meu salto quebrando. Uhum. Mas já me ocorreu depois outra vez de meu salto quebrar. Só que foi antes de eu entrar na passarela, graças a Deus. Mas já me ocorreu já. E se, por exemplo, comigo, se eu ver outra modelo que o salto quebrou, eu vou ajudar elas. Eu sempre ando com saltos reservas. E eu vou emprestar meu salto pra elas se servir. E acho que todas as modelos são assim. Aconteceu qualquer coisa, tenho meu salto, serve, pode usar. E é isso. Mas o frio na barriga deve instaurar na hora, Demais, né? demais. E por vários motivos, né?
por todo mundo olhando, pelo preparador ali atento. Sim. E fora que, principalmente quando é em algum momento como uma competição que ali quebra, e aí tem o medo também de cair, deve ser uma tensão absurda, né? Você também já teve preparações ao lado de Tauan Gustavo, correto? Sim. E quanto que isso contribuiu para sua evolução? Bom, o Tauan, ele é o coordenador do Miss São Paulo Beauty. E foi onde, né, eu ganhei a faixa. E desde então, ele me preparou para outros concursos, como Miss Brasil. E ele me preparou minha passarela, onde minha passarela como Miss evoluiu bastante. E é isso, ele me evoluiu bastante como Miss. Foi onde eu tive aquele estalo de querer continuar para participar de outros concursos. E ele me ajuda até hoje, como nas minhas passarelas. Por exemplo, um look que eu esteja em dúvida, ele vai lá e ele me ajuda. Pra estudar outros concursos e eu participar, o Tauan tá sempre ali do meu lado, no momento Miss. E antes de entrar na passarela, você tem algum tipo de ritual, alguma mania, alguma coisa assim que você faz, ou na véspera mesmo, ou ali minutos antes, segundos antes, você tem alguma coisa que você não pode deixar de fazer? Bom, eu sempre, antes de entrar na passarela, eu sempre fico quietinha no meu canto, porque eu acho que isso tira bastante a minha atenção, né? Quando eu estou conversando, dou uma distraída, mas eu sempre prefiro ficar no meu cantinho quieta. Sempre foi de mim mesmo ficar no cantinho, tanto quando eu entrar em concursos, ou quando eu vou entrar na passarela. Sempre fiquei no meu cantinho quieta, faço uma oração, sempre, e ando com um brochezinho da Nossa Senhora Aparecida comigo, pra me dar aquele… Como posso dizer? Aquela proteção. É isso, aquela proteção. Aquela proteção. E é fundamental, né? Independente de religião, de crença, sim, né? Quando nós temos fé, tudo flui, tudo acontece. Sim. Não é verdade? E ainda sobre o universo Brasil e Universe Beauty, né? Me corrija, sim, porque o meu inglês também não é muito lá, então pode ficar à vontade. Qual emoção que mais te marcou naquele momento, além do que você já trouxe aqui? Tem algo que você ainda queira colocar sobre essa experiência? Bom, minha experiência no Miss Universe Beauty Brasil foi bem tensa. Bastante preparação, passarela. Contar tudo, porque eu gosto o traje típico, uma atenção total. Eu achei que eu não ia conseguir participar do concurso, né? E aí, de última hora, eu falei, vou. E eu fui, mas a preparação foi bem tensa, oratória, passarela. E eu não tive tempo de ter bastante aulas, né? Mas fui me preparando, preparei meu espanhol, preparei o meu inglês, preparei a minha oratória, preparei passarela, pra chegar lá e tá perfeita. Não ganhei, infelizmente, né? Mas trouxe bastante experiências, amizades de lá, né? Ganhei bastantes amizades e… é isso, e conheci um lugar incrível que foi Balneário, que foi onde foi o concurso. Balneário deve ser tudo, né? Balneário é incrível, era meu sonho conhecer. Conheci, fiz amizades, não trouxe a faixa, mas, né, tive experiências com esse lugar incrível. Acabou tendo boas experiências. Isso. Né? E é o que falamos mais no início, né? Sim. Que, né, é exatamente isso. Que nem sempre a gente vai conquistar aquele título naquela vez, sim, naquele momento, mas a experiência de viver aquele momento acaba nos trazendo vários insights, várias coisas mesmo. E agora, teve um passarinho que me contou que você já participou do programa do Ratinho? Sim. Como é que foi? Me conta tudo. Gente, olha, já me chamaram de Léo Dias. Beijo, Léo Dias. Queremos você aqui no Microfone é Seu. Por conta disso que eu quero saber de tudo, né? Como é que foi essa participação no Ratinho? Bom, foi uma participação não muito visível, né? Não foi lá no palco e tal. Bom, eu tinha sido chamada pela primeira vez, mas não pude ir. Mas depois eu fui chamada novamente pra ficar ali na plateia. Uma das
primeiros ali na fila, na plateia. Sim. Foi uma experiência incrível. Eu amei conhecer o Ratinho, participar do programa dele. Foi incrível, muito deve engraçado, ser o muito máximo. divertido. Bom, lá também o SBT é muito grande. É muito incrível É lá. um complexo enorme. É incrível. Deve ser mágico mesmo de estar lá dentro, E né? a gente também teve a oportunidade de ver um pouquinho assim do museu lá do SBT. E é lindo, é maravilhoso. Eu sou doido pra poder conhecer. lindo. Eu sou fã, né? Não escondo isso pra ninguém. E depois de tantas conquistas, o que você ainda sonha em conquistar? Bom, eu ainda sonho em ser uma modelo internacional. Fé em Deus eu serei. Será? E conquistar tudo como modelo. Dar o retorno pra minha mãe por tudo que ela já fez por mim, né? E ganhar mais títulos como Miss. Continuar nesse mundo Miss, continuar no mundo model. É meu sonho. Seguir em frente. Alcançar vários e vários objetivos. No início da nossa conversa, eu perguntei sobre os seus pais com relação Sim. a você ser Miss. E eu tive o grande prazer de conhecer a sua mãe, inclusive um beijo, acho que esqueci o nome dela. É Silvia. Silvia, um grande beijo pra você. Volte não, apareça sempre no microfone, é seu também, que o microfone sempre será de você, seu, da Vitória, da Letícia que tá aqui nos bastidores também. E eu vi o quanto que sua mãe, ela é presente, ela tá ali junto contigo mesmo. Você falou muito disso aqui até agora. E como a gente tocou nisso, eu quero mesmo assim de saber, né, como que é saber ainda mais, porque a gente vê o esforço que os pais fazem pelos filhos e para os filhos, Sim. né? Eu tive essa experiência com a minha prima quando ela era criança, e eu já comentei sobre isso aqui, e eu acho muito legal a força que sua mãe dá para você estar ali. Gente, vocês precisam conhecer Silvia, que ela é uma mulher fantástica. Silvia, parabéns pela mãe que você é, por tudo que você representa na vida da Vitória. E eu falo isso porque eu presenciei isso, né? E eu acredito que o que eu vi ali é um pouquinho do que ela seja na sua vida mesmo, né? Sim, minha mãe tá sempre ali do meu lado pra tudo. Eu digo que minha mãe é meu porto seguro. E, mãe, um beijo, te amo. Ela tá sempre ali comigo pra tudo, tudo, tudo. Não tem uma coisa que eu não vá num desfile que ela não esteja comigo. Minha mãe tá sempre ali pra tudo que eu precisar. E eu já perguntei, já comentei várias vezes aqui, né, já falamos sobre os não, sobre isso. Como é a participação da sua mãe das vezes que você não conseguiu, de que você não ganhou um título? Qual o conselho que ela passava para você? Porque uma coisa, que é o que já falamos algumas vezes aqui, o que você sente. Mas como que foi a sua mãe diante desses momentos? Bom, a minha mãe, ela sempre tava ali do meu lado pra dizer que faz parte, né? Se eu não ganhei, não era pra ser naquele momento. Ela sempre tava ali pra falar pra mim, me apoiar. Dizer que ela estava ali pra o que eu precisasse, tanto no sim quanto nos nãos. E eu acho que... Como posso dizer? A minha mãe, às vezes, ela fica revoltada com algumas coisas. Mas ela tá ali pra me apoiar em tudo. E ela tá do meu lado, ela tá me apoiando, ela tá me motivando. Sempre, sempre, sempre. Tanto nos sim quanto nos nãos. Ela fica alegre, ela fica triste. Ela sempre tá ali comigo. Eu acredito que dos momentos que você falou que ela não fica muito legal, muito satisfeita, né? Eu já imagino que seja, mas também tem aquele momento de que a mãe que tá ali se doando pelo filho para ver, né, o sucesso do filho, e acaba vendo determinadas situações, se pra gente que tá lá naquela posição já não é, imagina pra uma mãe ali, Sim. né? E o que a Vitória de hoje falaria para aquela menina de antes
que já enfrentou inseguranças, que já deu uma titubeada, o que que a Vitória de hoje falaria para aquela Vitória lá do comecinho? Parabéns por não ter desistido de nada, né? Você foi uma menina muito forte por ter ouvido tudo que você já ouviu e ter ficado calada e não ter desistido dos seus sonhos. E não desista nunca. Nunca, porque estamos sempre superando alguma coisa e eu creio que você ainda vai muito mais longe, porque como eu já falei nos bastidores, aqui no ar, que você tem muito potencial e já até falo, quando já tiver a sua carreira internacional, já até chama o microfone Com certeza. pra gente poder ir lá e falar assim, lembra daquela menininha lá que eu entrevistei? Pois então, estou aqui cobrindo o desfile dela internacional. E qual seria a sua maior superação até aqui? Seria aquele momento que você passou por uma cirurgia, ou teve... Enfim, conta pra gente um momento seu que você considera como sua maior superação. Minha maior superação, com certeza, foi a minha cirurgia, né? Onde eu passei por muitas e muitas dificuldades, né? Onde eu ficava mais no hospital do que em casa. Então, foi a minha maior superação de tudo que eu já passei. E hoje, o que ainda te desafia emocionalmente? Bom, emocionalmente, eu acho que eu preciso ainda tentar não escutar muito o que os outros falam. Porque eu acho que isso ainda um pouquinho me afeta bastante, né? Eu ainda... Como posso dizer? Eu ainda escuto um pouco o que as pessoas dizem sobre mim, né? Isso me afeta um pouco. Não tanto quanto afetava antes, mas eu ainda preciso parar de escutar um pouco o que os outros falam ainda. E não liga mesmo, porque todo mundo vai querer. Sempre tem. Não posso falar isso no ar, mas o que eu pensei aqui de falar. Mas sempre tem aqueles. Não dei ideia, porque você tem que continuar sendo assim, perseverando sempre, porque você tem um lindo caminho aí que Obrigada. Eu já vejo e só daí pra cima. Para sua vida, para sua carreira, e desde já te desejo todo sucesso mesmo. Obrigada. E qual que seria o conselho que você daria para alguém ou que queira entrar na moda ou que está na moda, mas diferente de você, não aguenta tantas coisas e já está pensando em desistir? Qual que seria o conselho que você dá para essa pessoa? Nunca desista dos seus sonhos. Se é o seu sonho, corre atrás. Você vai passar por vários e vários e vários nãos, mas nunca desista, porque no final você vai ver que tudo aquilo que você já passou foi apenas um pequeno obstáculo e olha onde você já chegou agora. E qual que seria o legado? Quando falarem de Vitória Militão, qual seria o legado que você gostaria de deixar? Aquela menina forte, que todo mundo olha e vê que não dá nada, assim. Uma menina quietinha, mas que no final ela já passou por tantas e tantas coisas que ninguém nem imagina. E agora, Vitória, o microfone, ele é todo seu. Esse espaço aqui eu vou abrir para você convidar as pessoas para te seguirem, para saber como contratar você como modelo, enfim, o microfone é seu. Divulgue aqui a sua rede social, o que você quiser, como as pessoas te acharão, enfim, o microfone é todo seu. Obrigada, Guto. Bom, meu Instagram tá como v.militão_. Para entrar em contato comigo ou pelo Instagram ou pelo meu e-mail, vitoriamilitão.1505@gmail.com. Lá eu respondo todos os e-mails para agências, castings e etc. E a conversa está ótima, mas o nosso tempo aqui, conversa boa, ela passa rápido, não passa não? Sim. Então, antes da gente já ir para as nossas considerações, eu quero te dar um presente do O Microfone é Seu.
Obrigada, Guto. De nada. Espero que goste. Com certeza. E, Vitória, como eu acabei de falar, o papo com você, ele foi maravilhoso. Infelizmente, né, a gente já precisa encerrar, porque eu amaria ficar aqui a tarde toda para você. Ah, eu também amaria ficar aqui. Porque você assim, eu não tenho palavras porque, né, os outros vão falar assim, está rasgando seda para ela, mas não. Quando eu gosto de alguém, eu falo mesmo que eu gosto. Você é uma menina incrível, você é uma profissional talentosíssima. Obrigada, Guto. Muito sucesso na sua carreira. Sempre que você precisar, o microfone será seu. Guto, olha, vou desfilar e tal, vou lançar, pode me chamar que a gente vai até você, faz a cobertura do evento que você estiver participando, porque será uma honra pra gente. E aqui nós hoje conversamos com Vitória. Mais uma vez agradeço pela sua presença, por compartilhar suas histórias, sua conquista, sua persistência. E hoje nós não conhecemos apenas títulos e passarelas, também a força de uma mulher que escolheu continuar mesmo diante das dificuldades. E você que nos assistiu até aqui, eu reforço mais uma vez o convite para poder nos seguir nas redes sociais, @omicrofoneseu.podcast. Assim também você nos encontra no nosso canal do YouTube. E se você ainda não é inscrito, corre lá, se inscreve e ativa os sinos para receber todas as nossas notificações. Você assiste também por streaming, estamos disponíveis no Amazon Music, Spotify e Apple Music. E assim encerramos essa entrevista maravilhosa. O podcast aqui está sempre aberto. Obrigada, e agradeço Guto, a sua participação. Eu que agradeço. Obrigada, você é amei. simpaticíssima. Obrigada, amei. Pode falar também as suas considerações. Obrigada, Guto, amei. Obrigada pelo convite. Amei estar aqui, a conversa foi muito leve, foi incrível. Obrigada de verdade. De nada. E eu que fico honrado pela sua presença aqui. Afinal de contas, não é sempre que a gente está do lado de uma Miss. E antes de eu poder encerrar de verdade, eu não poderia deixar acabar o programa sem pedir o tchau de Miss. Como que seria? Como que é o tchau de Miss? Tchau. Até o próximo episódio.